Monarque e seus delírios, o novo partido político, maconheiros no ar. Diz o ditado que o peixe morre pela boca. Foi o que aconteceu com o cara de Bebê Johnson, o tal de Monarque. Todos já sabem do que se trata. Monarque, em seu podcast Flow, defendeu a criação de um partido político nazista. O trecho com a apologia ao nazismo logo foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter, com enorme repercussão negativa. Uma das consequências que ele sofreu foi o seu desligamento do programa e da sociedade do Flow. Segundo ele ainda vai continuar com essas paradas. Eu vou retratar aqui o assunto porque é de suma importância e de gravidade tamanha que não pode passar em branco. E se você já viu o vídeo, veja novamente. Se você não viu, veja pela primeira vez. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando a Gente, maioria é... Vamos falar de atentado? A comunidade judaica até hoje no Brasil tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. A O verdade é que antissemitismo é você uma não coisa vai que tem que ser calar os combatida todos os preconceituosos. dias. Se você banir eles de estarem no público, eles vão pro subsolo. E Na lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito Quando as muito mais pessoas, eficiente. quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, por que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar duas vezes de falar uma merda. Por que tem crime, então? Seu argumento não serve se foi Elas isso. não pa- Elas vão pensar duas vezes de fazer uma merda. Porque é crime tem que ser Elas vão falar no criminalizado. subterrâneo, e esse subterrâneo eu tem discordo. força. Eu discordo Então porque... você acha que a gente, é anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não, Eu acho não, que não acho que é termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que é a mesmo, Existência liberdade do do outro. outro? Você Existe- injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não, eu tô falando de existência. A existência de um Mas partido não é injúria, a nazista injúria é se algo fere no final a das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não, ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais, ele não, ó, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também, é uma é também, identidade. mas é É também uma um sistema de religião, ideais. é uma raça. É também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser... questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Desde que você não fira ninguém. Quem que liga? Se o Igor é um merda, não é o caso. O Igor é um cara poderoso hoje em dia. Mas se ele é um merda, tá na sarjeta, um cara fora do padrão social, quem liga o que ele fala? não, mas tem um ponto Ninguém também. liga. Tem um ponto também que... Bem, uma das tem- partes tem um- do meu trabalho é para que liguem, para que ele tenha acesso à renda mínima, para que ele tenha acesso à educação, para que o Estado não vá lá e bata nele e mate Mas ele a só questão porque é ele que tá não na situação importa a de rua. liberdade de expressão de quem não é poderoso. Certo? Até você tá no regime autoritário e não poder expressar Porque expressar e não reivindicar suas significa nada. coisas. Não importa o que você expressa se você não tiver poder. Por mais fudido que seja a nossa democracia, a gente concordou que ela é muito lascada mesmo, se alguém for lá e fizer alguma coisa contra o Igor, ele pode denunciar. Porque ele tem poder. Porque ele é poderoso. Porque ele é dono do Flow. E se ele falar alguma coisa, a Globo e o UOL vai fazer uma notícia. Bom, vamos analisar o que é o nazismo. Nazismo foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre os anos de 1933 e 1945, período que também ficou conhecido como o Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler. A ideologia política do nazismo surgiu a Primeira Guerra Mundial com a Alemanha destruída e economicamente humilhada por ter perdido a guerra. Nesse cenário surge um sentimento de revolta entre os alemães que culpavam o governo pela situação do país e exigiam mudanças drásticas. Liderada pelo ex-cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, o nazismo construiu um Estado totalitário na Alemanha, sendo esse fato o principal motivo da eclosão da Segunda Guerra Mundial. O nazismo ficou marcado pelos seus ideais antissemistas, ou seja, o preconceito e hostilidade contra o povo judeu. Os nazistas também perseguiam, torturavam e matavam comunistas, negros, homossexuais e outras pessoas que não eram enquadradas dentro das características da chamada raça ariana, a raça superior alemã,
defendida pelo Partido Nazista. O objetivo principal do Partido Nazi era construir uma grande nação consolidada sob uma única e verdadeira raça, a raça que, segundo os nazistas, era considerada a mais pura da Europa e superior intelectualmente e fisicamente a todas as outras. Sob as ordens de Adolf Hitler, teve início o Holocausto, um processo de genocídio da população judia e demais etnias que não eram consideradas dignas de povoar os territórios alemães. Estima-se que tenham morrido mais de 6 milhões de judeus durante o Holocausto, tanto em campo de concentrações como em trabalhos forçados. Agora vejamos o nazismo no Brasil. Os conceitos nazistas chegaram ao Brasil mesmo antes do começo da Segunda Guerra Mundial, através da propaganda política que o Terceiro Reich fazia em terras brasileiras na tentativa de atingir os mais de 100 mil imigrantes alemães que viviam em comunidades no sul e sudeste do país. De acordo com os historiadores, existiam aproximadamente 1 milhão de descendentes alemães no Brasil, teuto-brasileiros. A grande maioria não aderiu ao movimento nazista. Porém, mesmo assim, o Brasil era considerado o país estrangeiro, fora da Europa, com o maior número de adeptos do nazismo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e derrota dos nazistas, muitos condenados alemães se refugiaram em terras brasileiras. Entre eles estava o notório médico Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, e responsável por experiências médicas terríveis em milhares de prisioneiros judeus e ciganos. Mengele morreu afogado em Bertioga, ou no litoral de São Paulo. Na terça-feira, Monark publicou um vídeo pedindo desculpas, disse estar bêbado no momento do podcast. Veja aí o vídeo, vê se você concorda e acredita nessa versão. E me dói muito, me dá um ódio tremendo ter que vir aqui e ficar me falando que eu não sou um monstro toda hora, porque eu tô tendo uma conversa com deputados federais, entendeu? Onde eles, durante a conversa, ninguém saiu ultrajado de lá, porque todo mundo sabia que a gente estava conversando sobre conceitos. A gente não estava falando nos nossos preconceitos ou falando que é legal ser preconceituoso, entendeu? A gente estava discutindo política e liberdade, que são temas delicados, entendeu? E é óbvio que é delicado, mas a gente tem que ter uma sociedade onde é permitido a gente discutir isso. Meu, eu tô discutindo com deputados federais. É importante que a gente discuta com essas pessoas esse tipo de coisa que é fundamental para a sociedade. Eles fazem as nossas leis, cara. Entendeu? Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. E aí, se você ficou até agora é porque está gostando. O tema é complicado. Então pega a visão, senta o dedo no like, compartilhe e continue nos assistindo, porque é tudo de graça e você vai aprender mais sobre nazismo. No Brasil, é considerado crime fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas e objetos de divulgação do nazismo, conforme o artigo 1º da Lei 7.716 de 89. Caso seja caracterizado o ato de divulgar ou comercializar materiais com a ideologia nazista, a pena pode variar entre 1 a 3 anos de prisão e multa.
Independente de ser crime ou não, tudo isso causa muita revolta nas pessoas, causa repulsa. E não é só contra a comunidade judaica, é contra toda a humanidade, contra todo um regime, contra toda a população. Porque o regime persegue gays, negros, aleijados, entre outros. É muita Maria Juana na cabeça causa ao longo dos anos esse tipo de distorção da realidade. Monark não entendeu nada ainda. Esse pedido de desculpa não convenceu a mim. Será que, sendo ele um drogado, não seria exterminado pelo regime nazista? É isso aí, meu amigo. O que você acha de tudo isso? Monark seria candidato? Você votaria nele? Será que ele seria exterminado por ser um drogado e não ser um ariano? Deixa aí a tua opinião, e se você não é inscrito, se inscreva. Deixa seu like, compartilhe, porque você já sabe, acontecendo algo de relevante ou de irrelevante, a gente volta. E vamos nessa que é bom a beça.